E tudo começou pela lei da atração. Tudo começou pela lei da atração. E a lei da atração, ela foi muito importante pra mim num processo de cura, não só de... Porque as pessoas falam muito assim, a lei da atração, ela é muito importante pra você conseguir dinheiro, pra você manifestar a vida dos sonhos, pra você manifestar o que você quer. A lei da atração, não sozinha, tá? Mas a lei da atração, ela foi muito importante no meu processo de cura de depressão. Muito. Muito importante mesmo. Eu tive uma depressão muito profunda, que ela começou em 2016 e ela se alastrou na minha vida por muitos anos. Muitos anos mesmo. Eu cheguei no nível que tinha época que eu tomava 8 remédios diferentes por dia. Eu vivia dopada. Dopada, eu não sentia mais nada. Tipo assim, é engraçado, né? Que a galera fala assim, passar um remédio aqui pra tratar sua depressão. Trata tudo, porque tu não sente mais nada. Tu não sente alegria, tu não sente tristeza, tu não sente nada. Dá uma porrada nos seus sentimentos que realmente, tipo assim, tu não vai ter o que sentir, entendeu? E aí eu passei por um processo muito depressivo, foi muito difícil pra mim. E eu cheguei do poço real. Real, assim, de tentar suicídio. Eu não via mais sentido nenhum em viver. Nenhum. Pra mim, eu já tava no meu limite. Eu não queria mais. Tava cansada. Tava esgotada. Não... Era pesado demais pra mim. E eu tentei 3 vezes. E as 3 vezes aparecia alguém, me salvava, me levava pro hospital. E não era assim, eu tentei e aí eu me arrependi e eu liguei pra alguém. Não. Era eu tomei minha decisão e não falei com ninguém. E aí aparecia alguém e aí me salvava. Aí foi 1, foi 2, foi 3. E aí na terceira eu falei, cara, eu não faço mais isso comigo, mas eu vou loucamente em busca do meu propósito. Porque não faz sentido. Não faz sentido. E eu lembro que, eu até tava falando isso pra uma pessoa hoje, que eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu tenho uma crença muito forte em Deus. E na época que isso acontecia, eu nunca coloquei a culpa nele ou falava, não acredito em você. Pelo contrário, eu falava assim, caraca, maluco, me deixa em paz, inferno. Tipo assim, tem tanta gente que tá passando tanta coisa e quer continuar vivendo. Eu tô falando pra você que eu não quero mais. E tu me salva. Aí eu vou lá e tento de novo. Aí tu me salva. Aí eu vou lá e tento outra vez. E tu me salva. Putz, tipo, que discussão é essa, sabe? Eu chegava a discutir com Deus. E aí eu falei, parei de discutir. Tu quer que eu fique, então tu se encarrega de me mostrar aí o motivo. Eu vou fazer a minha parte aqui, você faz a sua parte aí e a gente entra num acordo. Eu falava assim mesmo, sempre conversei muito de boa moralzinha. muito de boa com Deus. Aqui o Deus, gente, ele entende do jeito que você quiser conversar com ele. Ele é nosso, Ele é nosso pai, brother. nosso brother. E aí, quando eu comecei a estudar lei da atração, eu comecei a olhar algumas coisas por outra perspectiva. Eu tinha muita crise de síndrome do pânico. Eu tinha muito pensamento, muita ideação suicida. E aí eu comecei a observar que eram pensamentos. Cara, o que é depressão? Tua cabeça falando pra você o dia inteiro que você não presta, que ninguém gosta de você, que tanto faz você tá aqui ou não tá. São só pensamentos. Eu sei que muitas vezes aconteceram coisas muito pesadas para que as pessoas elas cheguem nesse nível. Mas são pensamentos, a gente consegue mudar eles. A gente consegue. De verdade, a gente consegue. A síndrome do pânico é a mesma coisa, cara. Vem um monte de pensamento do nada falando que tu tá morrendo, tu começa a ter sintomas físicos, tu acha que tu tá morrendo, você vai pro hospital, chega lá, te dão um calmante e falam que tu não tá morrendo. E aí, quando eu comecei a estudar mais lei da atração, eu já tava fazendo terapia também, eu comecei a observar as coisas por uma outra ótica. Que talvez realmente eu tivesse focada muito no negativo. Que talvez ainda tivessem coisas legais pra eu olhar. E quando as pessoas me falavam isso, quando eu tava muito deprimida, eu queria matar alguém. Falava assim, é só pensar positivo. Eu ficava assim, não é possível. Que desrespeito com minha dor, em como eu tô me sentindo. E, cara, não é
É porque realmente tem coisas legais que você pode olhar à sua volta, tem coisas ainda pra você fazer e você não consegue enxergar. Você precisa de ajuda, você precisa de muita força de vontade, eu concordo. Mas, cara, você consegue. Eu tentei me matar 3 vezes, eu tô aqui. Eu tô bem, eu tô viva. Eu não tomo mais nenhum remédio. Eu faço acompanhamento psicológico, mas eu não tomo mais nenhum remédio. Então, cara, você consegue, de verdade, independentemente do que você estiver passando. E aí, uma das coisas de lei da atração que me ajudou muito nesse processo foram as afirmações positivas. Você repetir frases de coisas que você quer alcançar, de coisas legais para você mesmo. Por quê? Porque nisso você vai treinando seu pensamento para que você pense de fato coisas boas. E aí você começa a se questionar de, cara, realmente eu não sou uma pessoa tão ruim assim, sabe? Então, a lei da atração, ela me ajudou muito até nesse processo Que mental. loucura. Eu fiz a pergunta mó desprevenida, assim, só Sim. tipo. Só sabe quando, tipo, a bola tá caindo, você faz. Aí foi todo esse assunto, que legal. Eu Sim. achei interessante, porque eu acho que o Giovanni comentou um pouquinho, assim, falou, ó, tem uma história muito foda aí pra contar. Uhum. E eu ia perguntar, falar assim, você se sente confortável de falar dessas coisas e tal? Cara, hoje em dia eu sinto, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a empreender, eu fiquei com muito receio. Porque eu falei, é uma galera que tá sempre bem, né? Sempre positivo e tudo mais. Como é que eu vou chegar e contar no meio das pessoas a história de que não era pra eu estar aqui conversando com você, era pra eu estar morta. A real é essa. Não tem outro jeito de falar isso, entende? E aí eu ficava com muito medo de ser julgada. E eu já tava trabalhando a minha mente há bastante tempo. Mas eu ficava com medo de as pessoas falarem que eu fiz isso porque eu queria me vitimizar, porque eu queria chamar atenção. Porque é o que às vezes a gente escuta, né, no consenso geral, quando as pessoas se abrem sobre essas questões de saúde mental. E aí isso tava ali dentro de mim e eu falei, olha, eu preciso sentir que eu tô pronta, primeiro, pra contar isso, mas mais que isso, eu preciso sentir que tem um porquê de eu precisar contar essa parte da minha vida para as pessoas. Eu não quero contar só por contar, porque a gente sempre cai naquela de, eu vou contar e as pessoas vão sentir pena de mim, vão ficar preocupadas comigo. E aí eu lembro que eu fui num evento que uma pessoa falou assim pra mim. A pessoa não sabia de nada, eu tinha acabado de conhecer ele. E aí ele falou assim pra mim: até quando você vai ficar matando pessoas? Ah, porque você tava comentando. Não, eu Entendi. não tinha falado nada. Ele Oxe. chegou em mim e ele falou: até quando você vai ficar matando pessoas? E eu fiquei muito assustada. E eu falei assim: não tô entendendo porque você tá falando isso. E ele falou: você tá entendendo sim. Você sabe o que você passou. Você sabe o que você tá escondendo e você não quer contar. Só que pessoas dependem, vidas dependem do que você tem a dizer. E quando você começar a contar o que aconteceu com você, outras pessoas vão ser salvas. Então eu preciso que você comece a contar. E aí eu fiquei desolada, porque é como se eu quisesse, como se eu estivesse sendo egoísta mesmo, sabe? De, meu tempo, eu preciso passar por todo um processo para contar. Não era porque eu não me sinto confortável, era porque eu tinha medo de julgamento. Entende? E aí vamos colocar numa balança. O que vale mais pra você? O medo das pessoas te julgarem ou você conseguir salvar uma vida? E aí, a partir daquele dia, eu fiz um compromisso de que nunca mais eu ia esconder essa história de ninguém, porque era a minha história. E não tinha outro jeito de contar o porquê eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu fui salva. Eu tô aqui porque existe um propósito pra eu estar aqui. E cada dia mais eu trabalho pra encontrar esse propósito. E aí eu fiz um recorte no TikTok e no Instagram com uma parte, um trecho, né? Contando essa história. E aí eu nunca mais vou esquecer isso. Eu recebi na minha DM a mensagem de uma menina que falou que ela tinha sofrido um golpe e que tinha acabado de acontecer várias coisas na vida dela e que ela estava prestes a tentar cometer suicídio mais uma vez. E ela viu meu vídeo e ela desistiu.
por mais que as coisas estivessem difíceis. Então, para algumas pessoas vai parecer sensacionalista. Nossa, mas ele falou para você que você estava matando pessoas que nada a ver. Hoje em dia eu entendo que eu realmente estaria. Porque... Deixando de salvar, né? Exato. Porque por mais que hoje, todas as vezes que eu falo sobre isso, todas as vezes que as pessoas escutam me contar essa história, sempre tem alguém que vem falar comigo, que ou já passou por isso, ou estava passando, ou estava com pensamentos. E o fato de eu ter falado fez a pessoa se sentir segura e confortável para conversar comigo sobre. Então, existem coisas na nossa vida que, às vezes, a gente está sendo muito egoísta em não querer compartilhar, sabe? Sim. Então, às vezes, hoje você tá deixando de produzir conteúdo, você tá deixando de falar nos stories, você tá deixando de gravar no YouTube, porque você tá muito preocupado com o que os outros pensam. Só que a sua preocupação não tem que ser com quem não vai gostar. Não vão gostar mesmo. Já aceite isso de agora. Já comece a lidar com isso de agora. Não ache que você vai ser amado 100% por todo mundo, porque nem Jesus Cristo foi. A questão é... E as pessoas que você vai deixar de se transformar? Pô, a gente tava conversando aqui antes, você falou da mãe que foi lá, conversou com você, falou que colocou os 2 filhos dela pra assistir o seu curso. Cara, isso é muito importante, velho. Isso é muito importante. A gente, com todo o trabalho que a gente faz, seja você aparecendo ou não, cara, isso transforma as pessoas que passam na sua vida. Isso muda drasticamente a vida das pessoas. Eu podia continuar sendo aquela Micarla que era vice-campeã brasileira de oratória, mas recebia R$1.000 por mês e nunca mostrar meu máximo potencial pra ninguém. Eu podia nunca ter tido a sensação de ter ajudado, porque o mérito é dela, não meu, de ter ajudado uma pessoa a continuar vivendo. Nunca, sabe? Então é muito sobre como a gente qual ângulo você vai decidir olhar. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.